O universo espiritual se abre como um livro de dores e esperanças ante os olhos daqueles a quem Deus concede ver o invisível. E para poucos na história da Igreja, esse livro foi folheado com tanta clareza, tanto rigor descritivo e tanta pungência compassiva quanto para Santa Francisca Romana. Nascida em 1384 na aristocracia romana, Francesca Bussa de Leone viveu uma existência bifurcada, mãe, esposa, administradora de um lar turbulento e, simultaneamente, esposa de Cristo em segredo, mística de êxtases profundos e estigmatizada invisível. Foi neste cadinho de contradições aparentes que Deus forjou um canal de extraordinária clarividência espiritual. Suas visões, ditadas sob obediência ao seu confessor, o beneditino Dom Giovanni Matteotti, constituem um dos corpos mais detalhados e sistemáticos de revelações privadas sobre a vida após a morte, rivalizando em influência e riqueza descritiva com as de Santa Catarina de Gênova ou as da própria Divina Comédia de Dante. Mas enquanto Dante poematiza a teologia, Francisca a narra com a crueza de um relato clínico e a paixão de uma intercessora. E no centro deste cosmos de revelações, ergue-se como uma montanha de fogo, que se escalasse em direção ao sol, sua visão do purgatório. Porém, reduzir essa visão à simples ideia de um lugar de purificação seria como descrever uma catedral gótica como um monte de pedras. O que Francisca viu e transmitiu com assombrada precisão foi a anatomia mesma da misericórdia punitiva, a arquitetura divina da cura através do sofrimento. E essa arquitetura, em sua visão, é tripartida. Não é uma divisão arbitrária, mas orgânica, dinâmica e profundamente reveladora da justiça personalíssima de Deus. O purgatório de Santa Francisca Romana possui 3 regiões principais, 3 estados ou lugares de sofrimento qualitativamente distintos: o purgatório inferior, o purgatório médio e o purgatório superior. Cada uma delas corresponde a um estágio na purificação da alma, a um tipo específico de resíduo do pecado a ser queimado, e a uma modalidade única de sofrimento que é, ao mesmo tempo, castigo e remédio, dor e antessala da alegria. Esta visão não brotou do vazio, mas de uma vida de oração tão intensa que a fronteira entre o natural e o sobrenatural para Francisca se tornava porosa. Ela experimentava frequentes arrebatamentos, durante os quais seu corpo ficava rígido como madeira, insensível a picadas ou chamas, enquanto sua alma era transportada. Foi em um desses estados de êxtase que se descortinou perante ela o panorama do purgatório. Mas é crucial entender o contexto total de sua revelação. Ela não viu apenas o purgatório. Em visões separadas, mas conectadas em sua mente, ela também teve visões aterradoras do inferno e lampejos da glória do paraíso. Essa visão integrada é que dá peso e significado à sua descrição tripartida do purgatório. Pois o purgatório só pode ser plenamente compreendido quando visto em sua posição intermediária e tensa, espremido entre o abismo do desespero eterno e o abismo da felicidade infinita. É o estado da esperança atormentada, da certeza salvífica acompanhada da dor da tardança. E Francisca via essa relação de contraste de forma quase física. O fogo do purgatório, embora terrível, era-lhe mostrado como um fogo que dava luz, enquanto o do inferno era um fogo que cegava e escurecia. A escuridão do purgatório inferior era uma névoa a ser dissipada, a do inferno, uma parede eterna. Os demônios, ativos e torturadores no reino da condenação, não tinham poder algum sobre as almas do purgatório. Estas estavam sob a custódia direta de seus anjos da guarda e sob a influência incessante da graça santificante. Contudo, a presença do inferno como um horizonte espiritual possível, como o destino do qual foram salvas por um triz, era um elemento constante na consciência das almas purgantes, aguçando sua gratidão e sua aceitação da dor purificadora. Era como se o próprio sofrimento do purgatório lhes fosse mostrado, por contraste, como um ato de misericórdia incomensurável. Com este pano de fundo cósmico, adentremos então a geografia específica revelada a Francisca. A primeira e mais baixa região, o expurgatório inferior,
É descrita como um lugar de opressão e densidade espiritual quase insuportáveis. A escuridão aqui não é metafórica, é uma condição ambiental que envolve a alma como um manto pesado e úmido. A luz da graça da presença de Deus chega a essas almas de forma tão atenuada que é mais uma memória intelectual dolorosa do que uma experiência sensível. Elas sabem que Deus é amor, sabem que são salvas, mas esse conhecimento não aquece. Antes, amplifica a sensação de exílio. A pena de dano, a privação da visão beatífica, é aqui a forma de sofrimento dominante. O fogo está presente, sim, e queima com uma intensidade profunda, mas a alma quase o sente como secundário perante a angústia da separação. Quem habita este nível? De acordo com as descrições de Francisca, interpretadas à luz da teologia, são as almas que, embora tenham morrido em estado de graça, viveram uma vida de tibieza crônica, negligência grave dos deveres espirituais, ou que carregam a pesada pena temporal deixada por pecados mortais perdoados, mas cujas raízes, vícios, maus hábitos, desordens profundas do caráter não foram devidamente extirpadas pela penitência e pela prática das virtudes opostas. São os preguiçosos da santidade, os que sempre deram o mínimo a Deus, os que foram mesquinhos com sua caridade, duros de coração, apegados a riquezas ou prazeres de forma desordenada. A escuridão que os envolve é o símbolo perfeito da cegueira espiritual em que escolheram viver. A purificação aqui é uma obra de demolição em larga escala. O fogo age lentamente, quebrando os alicerces maciços do amor próprio, do orgulho, da autossuficiência. É um processo fundamental, difícil e prolongado, pois deve criar o espaço vazio onde depois o amor puro poderá ser construído. As orações dos vivos por essas almas são de uma importância crucial. Como estão imersas em trevas, sua capacidade de orar ativamente por si mesmas é mais limitada. Gemem mais do que articulam preces. Portanto, os sufrágios que lhes são oferecidos, missas, rosários, esmolas, sacrifícios, atuam como cordas luminosas lançadas do mundo dos vivos, não para puxá-las imediatamente para cima, mas para lhes dar um ponto de referência, uma centelha de consolo na escuridão, e para começar a corroer de fora para dentro as grossas paredes de seu cárcere espiritual. Ascendendo dessa região de fundo, chegamos ao purgatório médio. Aqui ocorre uma mudança qualitativa dramática. A escuridão densa se transforma em penumbra, como a de um dia cinzento de inverno. A luz já não é uma mera lembrança, é uma presença percebida como ausência, o que gera um novo tipo de dor. A saudade ativa, a ânsia. As almas deste nível já passaram pela purificação dos grandes bloqueios. Os vícios capitais em sua forma grosseira já foram dominados. O egoísmo fundamental já foi rachado. Agora, o fogo divino se torna um instrumento de precisão cirúrgica. Sua ação incide sobre as falhas mais específicas e cotidianas, os pecados veniais habituais, as faltas de omissão, o bom que deixaram de fazer, as impaciências, as irritações, os julgamentos temerários, as mentirinhas, as vaidades no vestir ou no falar, os ciúmes pequenos, os apegos a afetos humanos mesmo lícitos, mas que ocuparam na alma um espaço desproporcional, subtraindo-o do amor exclusivo devido a Deus. O sofrimento aqui nasce de uma lucidez humilhante. À medida que a luz da graça penetra mais, a alma vê com uma clareza cristalina e dolorosa cada instante de sua vida terrena. Vê as incontáveis ocasiões em que uma palavra de consolo foi negada, um ato de paciência foi substituído por um rompante, um momento de oração foi trocado por uma distração fútil. Cada uma dessas ocasiões se torna um foco específico do fogo purificador. É um sofrimento de vergonha, mas uma vergonha inundada por um amor reparador. A alma não se desespera. Ela queima de desejo de ter amado mais, e esse desejo é parte da própria purificação. Francisca descreve estas almas como muito mais ativas. Elas oram com fervor e inteligência, não apenas por sua libertação, mas pela Igreja,
pelos seus entes queridos na terra, e especialmente por aqueles que as ajudam com suas orações. Elas compreendem perfeitamente o sistema de sufrágios e são incrivelmente sensíveis a ele. Cada missa oferecida por uma alma do purgatório médio age como um poderoso agente catalisador, acelerando a combustão de múltiplas imperfeições de uma só vez. 1/3 do rosário pode queimar um punhado inteiro dessas faltas menores. É como se, nesta fase, a alma colaborasse intensamente com a graça, e a graça respondesse com eficácia multiplicada aos sufrágios recebidos. Finalmente, atingimos o cume da montanha de purificação, o Purgatório Superior. Este não é um lugar, mas um estado de transição liminar, a antessala imediata do paraíso. Aqui qualquer resquício de treva ou penumbra desapareceu por completo. A alma é banhada, envolvida, penetrada por uma luz de intensidade quase insuportável. Essa luz é a própria irradiação da santidade de Deus, a mesma luz que constitui a felicidade dos bem-aventurados, e é precisamente essa luz que constitui o sofrimento final, mais agudo e mais sublime das almas. Por quê? Porque a alma está agora perfeitamente purificada. Não há nela mancha alguma de pecado, nem apego desordenado algum. Ela é puro amor, puro desejo de Deus. No entanto, permanece uma última desproporção. Ela é uma criatura finita e está prestes a ser imersa no infinito. Entre sua perfeição atual, a de uma alma santa, e a plenitude da visão beatífica, há um último salto ontológico. É como se ela estivesse diante de um sol de justiça e amor, com os olhos já curados e abertos, mas ainda não totalmente adaptados a seu fulgor eterno. O sofrimento, então, é inteiramente o da expectativa amorosa abrasadora, da impaciência santa. A alma vê Deus, não face a face na plenitude, mas de forma tão próxima e intensa que esse vislumbre gera uma agonia de desejo não saciado. É a dor do amante que já tem a amada à vista, a poucos passos, mas ainda não pode tocá-la. Francisca descreve estas almas como figuras de uma beleza radiante e quase translúcida, envoltas em chamas que parecem feitas de diamante líquido ou de alegria solidificada. Seu sofrimento é, paradoxalmente, desejado e precioso, pois é o último instante de sua identidade individual distinta antes da fusão no oceano da Trindade. A eficácia dos sufrágios aqui atinge seu ápice dramático. Uma única intenção na Santa Missa, uma única comunhão recebida com a lembrança de uma dessas almas, pode ser o último empurrão, o peso que faz a balança da misericórdia pender definitivamente, libertando-a instantaneamente para a glória. E uma vez libertada, essa alma torna-se uma intercessora de poder formidável junto a Deus, especialmente voltada para aqueles que na terra a ajudaram com suas orações. A visão tripartida de Francisca, porém, não se limita a uma descrição estática de compartimentos. Ela revela um sistema dinâmico e vivo de intercâmbio espiritual. As almas não estão fixas eternamente em um nível. Elas progridem. A oração, o sacrifício e, acima de tudo, o santo sacrifício da missa atuam como energia purificadora que acelera essa progressão. Uma alma no purgatório inferior, objeto de intensos sufrágios de uma irmandade ou de um filho devoto, pode ver suas trevas se dissiparem em tempo espiritual acelerado e ser elevada ao purgatório médio. Da mesma forma, a intercessão por uma alma no estado superior pode precipitar sua entrada no céu em um instante. Mas o dinamismo vai além. As próprias almas do purgatório, em seus diferentes níveis, participam de forma distinta na comunhão dos santos. As do inferior, em sua opressão, intercedem principalmente por alívio e luz. Suas preces são como suspiros angustiados, que têm um poder próprio na economia divina. As do médio, com sua lucidez, oram com intenções específicas e caridosas, podendo ser verdadeiras aliadas espirituais de seus benfeitores na terra, inspirando-lhes bons pensamentos ou afastando tentações. As do superior, já quase unidas a Deus, têm suas preces atendidas com uma prontidão e uma amplitude que tocam os desígnios mais profundos da providência. Assim,
O purgatório não é um beco sem saída de sofrimento egoísta. É uma oficina ativa de intercessão, onde o sofrimento é transformado em força de oração para a igreja militante. As implicações práticas desta visão para a piedade católica são imensuráveis. Primeiro, ela personaliza e aprofunda a oração pelos defuntos. Em vez de uma ideia vaga de almas do purgatório, a devoção pode agora visualizar estados diferentes de necessidade. Rezar pelas almas mais abandonadas é, à luz de Francisca, dirigir a oração provavelmente ao purgatório inferior, onde a escuridão e o esquecimento são maiores. Oferecer uma mortificação por uma alma que está prestes a entrar no céu é uma intenção poderosa e eficacíssima. Segundo, ela valoriza infinitamente o sofrimento oferecido. Uma dor de cabeça padecida com paciência, uma humilhação aceita com resignação, quando oferecidas por essas almas, convertem-se na economia divina em verdadeiras indulgências aplicadas, capazes de abreviar séculos de purificação. Terceiro, ela fortalece a esperança e mitiga o luto. Saber que um ente querido, mesmo um de vida moralmente complexa ou afastada, está não num limbo de incerteza, mas num processo ordenado, médico e infalível de cura espiritual, é um consolo que transcende qualquer palavras. E quarto, ela é um apelo urgente e visceral à santidade aqui e agora. A visão detalhada dos 3 níveis de sofrimento purgatorial funciona como o mais potente dos retiros espirituais. Mostra com cores vivas que é uma insanidade total adiar a purificação para depois da morte. Cada ato de caridade, cada sacrifício aceito, cada confissão frequente, cada comunhão fervorosa, são como trabalhos de demolição preventiva dos alicerces do purgatório inferior em nossa própria alma. É infinitamente mais sábio e mais misericordioso consigo mesmo passar pela penitência da vida cristã autêntica do que enfrentar o fogo medicinal em sua intensidade plena pós-morte. Santa Francisca Romana, portanto, não nos legou apenas uma curiosidade mística. Ela nos deu um tratado de esperança ativa, um manual de caridade transcendente e um mapa para a oração eficaz. Sua vida, após essas visões, transformou-se numa oblação contínua pelos mortos. Ela compreendeu que, no corpo místico de Cristo, nenhum membro sofre ou alegra sozinho, e que o amor, como lei fundamental do universo, pode atravessar a barreira da morte e operar milagres de libertação. Sua divisão tripartida do purgatório permanece como um dos pilares da escatologia popular católica, um farol que ilumina com rigor e ternura o caminho das almas após a morte. Ele nos revela um Deus que não é apenas juiz, mas o médico divino, que diagnostica com precisão infinita a doença do pecado em cada alma e aplica o remédio do fogo purificador na dose exata, no local exato e no momento exato, conduzindo cada paciente, através das 3 enfermarias de sua clínica espiritual, até a plena saúde da visão beatífica. Nessa visão, cada lágrima derramada em oração, cada missa oferecida, é um ato de corredenção, um gesto de amor que ressoa nas abóbadas do purgatório, iluminando as trevas, aliviando as chamas e precipitando na alegria dos céus almas que um dia, gratas e radiantes, intercederão por nós quando estivermos, talvez, a precisar da mesma misericórdia.